Vamos ao assunto. A justiça americana, numa ação movida pela Rumble, um dos integrantes de uma empresa de mídia do Trump, mandou intimar novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação movida contra ele é por atos de censura. Como resposta, a Advocacia Geral da União prepara uma série de minutas para fazer, se necessário for, a defesa do magistrado. Reportagem de Thaisa Medeiros. O documento dá 21 dias para que Moraes responda aos advogados citados. Caso o ministro não cumpra a medida, seria proferida uma sentença pela falta de apresentação de defesa no prazo estipulado. O grupo Trump Media e a plataforma de vídeos Rumble acusam Moraes de desrespeitar leis americanas e de censura ao determinar que perfis em redes sociais fossem bloqueados nos Estados Unidos. Desde junho, data da primeira intimação contra Moraes, a AGU monitora os processos junto do escritório da pasta nos Estados Unidos. O STF também envia subsídios para embasar as minutas em defesa do magistrado. Alas do Judiciário enxergam a ação como uma resposta à responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados por terceiros, aprovada pelo Supremo neste mês. Também nesta terça, Moraes aceitou o pedido da Polícia Federal e estendeu por mais 60 dias o inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, investigado por supostamente atuar nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. As decisões vêm na esteira das críticas do presidente norte-americano Donald Trump em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Esse que é mais um motivo de indisposição dos Estados Unidos com o governo brasileiro. Além disso, Trump também repetiu as ameaças que vem fazendo relacionadas à criação de tarifas aos países membros do BRICS, bloco que ele considera anti-americano. Segundo Trump, as taxas vão entrar em vigor logo. They have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. Uma equipe brasileira está nos Estados Unidos para negociar um acordo bilateral com o país e evitar o tarifaço. Cláudio Fickenstein, tem um aspecto político aí, a gente pode abordá-lo logo na sequência, mas eu queria, em primeiro lugar, olhar para o aspecto jurídico do que está acontecendo. O que isso significa do ponto de vista da sua especialidade, que é direito internacional? Significa que essas duas empresas, a Trump Media e a Rumble, iniciaram um processo local sob as leis dos Estados Unidos, visando declarar a ilegalidade nos Estados Unidos desse ato do ministro Alexandre de Moraes. Para eles é uma violação do princípio da territorialidade, ou seja, ele está decidindo alguma coisa numa jurisdição que ele não tem poderes. Seria uma invasão de soberania. Que resultados isso aí trará, eventualmente? Essa é uma boa pergunta. Ao que parece, de novo, não conheço detalhes do processo, é uma ação cível, é uma ação declaratória. Ou seja, se o uso político dela levar a algo, vai ser essa sentença que efetivamente declara um abuso de autoridade nos Estados Unidos de acordo com o direito norte-americano. Não é uma ação que busca penalizar o ministro na pessoa física ou uma sentença pecuniária por danos, é uma sentença declaratória. Até porque ela se inicia com um pedido para que essas empresas não cumpram as ordens do ministro Alexandre de Moraes. E a primeira decisão do juízo de Tampa, na Flórida, é que essas decisões elas não são obrigatórias. As empresas nos Estados Unidos não estão obrigadas a obedecê-las. Então, me parece que a sentença, se ela for considerada procedente, vai ser nesse sentido. Estaria criada, então, a base jurídica para decisão política. Não tem muito sentido a coisa toda, porque, assim, como é que um tribunal brasileiro
poderia impor algo na jurisdição americana. Isso não acontece. A única coisa que acontece é que, dentro da jurisdição brasileira, esses vídeos não podem ser exibidos. De fato, o Supremo Tribunal Federal não tem o poder de impedir esses vídeos de serem exibidos nos Estados Unidos, né? Então, se a Rumble e a Trump Media quiserem fazer uma divisão nas suas transmissões, né, nas suas publicações entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e o resto do mundo, eles poderiam tecnicamente. A questão é que essas redes, elas são isso, né? São plataformas globais, né? E o que é visto aqui é visto em outros lugares, a menos que haja uma censura, como existe na China, no Irã, um sistema de interceptação, de bloqueio do sinal, né? Assim, ou de derrubar determinados conteúdos, como existe na China, né? E no Irã, na Coreia do Norte, todo o sinal e assim por diante. Mas o que a justiça americana está dizendo é que o Alexandre de Moraes não pode fazer o que ele não pode fazer, porque, de fato, ele não pode interferir no que acontece nos Estados Unidos. Mas como a plataforma ela está no ar, não existem fronteiras para os conteúdos dela, o que ele está dizendo é o seguinte: se você não cumprir essa ordem, eu vou derrubar você aqui no Brasil inteiro, todo o seu sinal. Né? E é isso, então, esse é o poder que o Brasil tem. E ele tem esse poder, porque o Brasil controla o sinal do que é recebido aqui no Brasil. Então, é uma coisa meio esdrúxula essa intimação, na verdade. E, de fato, eu acho que ela é muito mais política mesmo, respondendo, então, a sua pergunta. Quer dizer, é algo muito mais, assim, de um juiz, sei lá, quem é esse juiz, por que ele fez isso lá na Flórida, que ele não está seguindo uma decisão técnica, é uma coisa política para causar um ruído aqui em relação ao STF. Porque nem faz sentido individualizar uma decisão de um juiz do STF. Uma decisão do STF é uma decisão do STF, não importa qual foi o juiz que tomou essa decisão. Muitas vezes, em algumas decisões da Corte Suprema e outras decisões, você não pode ficar sabendo, você não sabe quem foi o juiz que tomou a decisão. Bom, nós estamos indo para a área política, evidentemente, o professor Cláudio Finkelstein já havia sugerido isso logo no começo. Ele diz isso eventualmente é a criação de uma rampa, como a gente fala na nossa gíria, e da rampa vai vir um outro tipo de postura. O que o governo brasileiro está antecipando, Jussara? Olha, o governo brasileiro tenta sempre neste momento adotar algum tipo de cautela. Não vamos ficar atuando a reboque de Trump. Mas, nesse caso, a AGU teve que entrar para fazer essa defesa do ministro Alexandre de Moraes e já tem um time de advogados lá atuando nisso. Mas eu também tenho essa percepção de se tratar de algo totalmente político, de que juridicamente não consigo observar, pelo menos aqui da minha apuração, com base da minha apuração, de que algo vai afetar o ministro Alexandre de Moraes aqui. O que essa intimação fez com que o grupo bolsonarista, esse grupo que milita contra o ministro Alexandre de Moraes, se entusiasmou, dizendo que é o seguinte: olha, agora Moraes entrou o Brasil, de alguma forma, pelas últimas declarações de Trump, que inclusive dizendo que há um caça às bruxas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles citam que o Brasil entrou nesse radar de Trump. E aí, eles entusiasmados, eu não sei, de fato, em qual base da realidade tem isso, das informações, porque há muita dúvida do acesso que tem. A gente sabe que esse grupo bolsonarista tem algum tipo de acesso, a gente não sabe o quanto é. Eles falam que há uma sanção iminente, naquela promessa lá de trás ainda do secretário de Estado americano, Marco Rubio, de que poderia aplicar alguma sanção em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Mas eu tenho uma sensação que pouco importa se de fato vai ser aplicado, é que tudo isso vira conteúdo político e eles vão explorando isso cada vez mais. Mas tem uma figura aí no direito internacional que é a sanção, correto, Cláudio Finkelstein? O governo americano, ele usa sanção contra o que ele considera que são entidades ou pessoas, como a gente vê no caso, sobretudo, por exemplo, da Rússia. São pessoas que são atingidas por sanções. Há uma série de dispositivos que o governo americano tem lançado mão para aplicar esse tipo de sanção. Ela precisa de como você nos esclareceu,
de uma citação judicial oriunda de uma ação desse tipo, é completamente independente. E o que isso significa? Agora sim, passando para o campo da hipótese do governo americano lançar a mão dessas ferramentas e sancionar um membro do Supremo brasileiro. A mim parece que é um pacote. Realmente a impressão que dá é que o Brasil entra na mira, seja pela presidência rotativa dos BRICS, seja por interferência política de políticos ou de relação de amizade do ex-presidente com o presidente norte-americano. Esta ação em si, ela não implica em absolutamente nada. Por quê? Porque é uma ação das pessoas jurídicas das empresas, Rumble e Trump Media, contra alguém que prolatou uma decisão que prejudica eles. Ou seja, existem 150 pessoas que um juiz brasileiro, um ministro da Suprema Corte brasileiro, manda censurar. Ou seja, interromper essas comunicações. As sanções, se vierem da suposta relação administrativa da lei Magnitsky contra o ministro, podem trazer alguma repercussão a ele, porque o nosso mundo globalizado ele ainda é dominado por instituições norte-americanas que não poderão trabalhar para ele ou para quem essa decisão administrativa englobe. Então, realmente é um pacote, é um ponto aqui que vai instruindo, é uma declaração do presidente norte-americano ali, uma declaração do secretário de Estado, que parece formar um pacote com o endereço certo. E esse endereço, efetivamente, é sancionar um ministro que, obviamente, quando você sanciona um ministro da Suprema Corte, você está sancionando aquela instituição. Mas, de novo, é tudo de acordo com o direito norte-americano. Essa sanção ela não é internacional no sentido de referendada pela ONU ou objeto de um pacote de sanções multilaterais. Ela seria exclusivamente norte-americana, ou pelo menos numa primeira fase exclusivamente norte-americana. Norival, dada a centralidade dos Estados Unidos, sobretudo no sistema financeiro internacional, um tipo de sanção como essa da qual estamos hipoteticamente falando, porém hipoteticamente baseados numa série de evidências que formam o que se poderia chamar de uma tempestade perfeita, seria uma bomba atômica. Sem dúvida, né? Porque os Estados Unidos eles têm o poder de bloquear o acesso ao dólar, né? O acesso a todos os bancos que estão baseados nos Estados Unidos e que, em última análise, toda transferência que você faz ou que você recebe passa por um banco americano, porque ela é convertida em dólares, né? Então, realmente isso bloqueia o acesso de uma pessoa, de uma empresa ou até de um país às transferências, em última análise, se os Estados Unidos quiserem usar esse recurso. É uma juíza, se chama Mary Stenson Scriven, ela foi nomeada pelo George W. Bush em 2008, não é uma juíza considerada política ou politizada, tem decisões muito na área de proteger os cidadãos americanos de decisões que exigem que eles provem que que eles façam testes de drogas para ter acesso à assistência de saúde. Então, nesse sentido, são decisões de um governo conservador da Flórida, né, e que ela demonstrou independência ao rejeitar esse tipo de exigência das pessoas fazerem testes de drogas para terem acesso à assistência médica. Então, não é uma juíza que é caracterizada assim, por ter posições muito conservadoras ou muito ideológicas.